Pessoal, voltamos aqui com o nosso curso de criminologia do intensivo de delegado civil. No finalzinho da última aula, a gente viu vitimização primária, secundária e terciária. Então, só para vocês não esquecerem, a gente falou de muita coisa primária, secundária e terciária hoje. Primeira coisa que a gente falou, criminalização primária. Qual que é a criminalização primária? É aquela feita pelo legislativo, não é isso? Criminalização secundária é feita pelos agentes de controles. Polícia, judiciário, MP e tudo mais. Aí a gente viu prevenção primária, secundária e terciária. Primária é aquela a longo prazo, secundária é que se confunde com a repressão penal, e a terciária é a tardia, é aquela que evita a reincidência. E agora a gente viu vitimização primária, secundária e terciária. Bom, avançando no nosso programa, a gente vai agora entrar no último conceito criminológico básico, ou no último dos objetos da criminologia, que é o controle social. Esse é importante, controle social. Vamos anotar um conceito geral de controle social. Eu creio que, na verdade, não é um conceito, é uma frase. Vocês vão escrever o seguinte, ó. Toda sociedade... Não estou dando formal ainda não, eu estou dando um conceito geral. Antes de entrar nos conceitos formal e informal, coloca aqui entre o 4 e o 4.1, escrevam o seguinte. Toda sociedade necessita de mecanismos disciplinares. Toda sociedade necessita de conceitos disciplinares. Aqui, ó, entre o 4 e o 4.1. Necessita de mecanismos disciplinares que assegurem a convivência harmônica entre os indivíduos. Toda sociedade necessita de mecanismos disciplinares que assegurem a convivência harmônica entre os indivíduos. Ponto. Isso pode ocorrer... Desculpa, o que você perdeu? Isso pode... vou repetir tudo. Toda sociedade necessita de mecanismos disciplinares que assegurem a convivência harmônica entre os indivíduos. Que assegurem a convivência harmônica entre os indivíduos. Ponto. Isso pode ocorrer de duas formas. Isso pode ocorrer de duas formas, 2 pontos. Coloca aí, A. Só que eu vou inverter o que está na lousa. Eu vou começar pelo informal, tá? Informal. Informal. Controle social informal. Escrevam o seguinte. Identifica-se com a sociedade civil. Identifica-se com a sociedade civil. Abre parênteses. Família, escola, profissão, religião. Família, escola, profissão e religião. Fecha parênteses. Identifica-se com a sociedade civil. Família, escola, profissão e religião. Ponto. Opera educando o indivíduo. Opera educando o indivíduo. Opera educando o indivíduo. Ponto. É sutil e atua ao longo da vida do indivíduo. É sutil e atua ao longo da vida do indivíduo. Pessoal, o que é controle social informal? E agora conversando aqui com vocês. Controle social informal é a tentativa que a própria sociedade civil tem de tentar fazer os indivíduos conviverem de forma harmônica. Então, isso vai desde a sua mãe que fala assim, filho, respeita o próximo, até a professora na escola que fala, olha, é errado você poluir o meio ambiente, você não pode fazer isso. Até o sujeito da sua igreja que fala assim, olha, é bom você não cometer crimes, alguma coisa nesse sentido. Deu para entender? Não tem a presença do Estado no controle social informal. Tudo bem? Quem faz o controle social informal é a sociedade civil. Ponto. Tá bom? Vamos por formal agora. B, formal. Formal. Controle social formal. Identifica-se com o aparelho político do Estado. Identifica-se com o aparelho político do Estado. 2 pontos. Polícia. Sistema de justiça. Ministério Público.
vírgula, administração penitenciária, etc. Isso é o controle social formal. Ou seja, é quando o Estado fala, olha, eu vou tentar aplicar alguma coisa aqui nesse sujeito para fazer ele viver de forma harmônica na sociedade. Vocês acham que o controle social formal ele opera educando ao longo da vida da pessoa ou de alguma outra forma? O controle social formal ele é abrupto, ele atua de forma episódica na vida da pessoa. Ele se confunde com a repressão penal. Então ele é o seguinte, cometeu o crime, aí incide o controle social formal. Tá? Ele é abrupto, ele é violento. E ele é casuístico, ele é episódico na vida da pessoa, ele é isolado. Ele não atua ao longo da vida da pessoa, ele só incide em certas circunstâncias na vida dessa pessoa. Então anotem aí. É episódico e abrupto. É episódico e abrupto. Episódico e abrupto. Agora tem uma pergunta para vocês, especificamente para quem quer ser delegado. Polícia comunitária é órgão do controle formal ou informal? Polícia comunitária, gente, é aquela polícia que ela se instala na sociedade, ela se instala num determinado local, ela começa a interagir com a sociedade, ela começa a interagir com a comunidade, e o policial que está ali, ele não vai agir só de forma episódica, ele vai agir de forma perene. Então ele vai tentar educar, vai tentar ajudar, por exemplo, o senhorzinho a atravessar a rua, vai ir na escola ministrar algum curso. Ele vai se fazer presente 24 horas por dia, 7 dias por semana, naquela comunidade. Por isso que a gente diz que, criminologicamente, a polícia comunitária ela é uma coisa sui generis. Ela é um misto entre o controle formal e o controle informal. Porque não dá para falar que ela é controle informal porque ela pertence ao Estado. Ela faz parte do aparato repressivo estatal. Mas também não dá para falar que ela é formal porque ela não é abrupta, ela não é episódica. Ela está de forma perene tentando educar também. Então ela é uma coisa meio sui generis entre um e outro. Tá bom? Muito bem. Controle social, então, é isso, pessoal. São os mecanismos que a sociedade cria para tentar garantir a convivência harmônica e pode ser tanto na sociedade civil com o informal, como pelo Estado no formal. Posso avançar? Ainda dentro de controle social, eu queria passar para vocês as diferentes formas que o Estado tem de reagir a um delito. Olha lá, 4.2, modelos de resposta ao delito. Modelos de resposta ao delito. Vamos conversar um pouquinho. Geralmente, quando acontece um crime, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Que ele deve ser punido. Porque a gente está acostumado a pensar com um modelo dissuasório clássico de repressão à criminalidade. Ou seja, se acontecer um crime, ele deve ser punido. Esse é o único modelo que a gente geralmente pensa. Tá? Pelo menos aqui no Brasil. Vamos estudar então quais são os outros modelos. Vamos lá. Vamos começar logicamente pelo dissuasório clássico. Modelo dissuasório clássico. É o sistema... O modelo dissuasório clássico, gente, é o sistema baseado na rápida aplicação do castigo. É o sistema baseado na rápida aplicação do castigo, vírgula, o qual se propõe a reduzir a criminalidade. É o sistema baseado na rápida aplicação do castigo, vírgula, o qual se propõe a reduzir a criminalidade. O castigo se propõe a reduzir a criminalidade. Se aplica um castigo para tentar dissuadir a sociedade de praticar aqueles crimes. Daí dissuasório clássico. Pergunta. Quem são os protagonistas nesse modelo aqui? Quem que interage nesse modelo? O criminoso e o Estado. Só. A vítima age aqui de alguma forma? Não. A vítima, no dissuasório clássico, quando muito, é um meio de prova. Tá? Então, no modelo dissuasório clássico, os protagonistas são o agente do crime e o Estado. Fechou? Vamos passar então para o ressocializador. Ressocializador. Vocês vão notar o seguinte. É um modelo que tenta incutir
é um modelo que tenta incutir certa humanidade. É um modelo que tenta incutir certa humanidade ao dissuasório clássico, ao modelo dissuasório clássico. Modelo que tenta incutir certa humanidade ao modelo dissuasório clássico. Ponto. Visa a reinserção social do agente. Ponto. Visa a reinserção social do agente. Em suma, o dissuasório clássico ele fala assim, eu tenho que castigar para evitar que ele faça de novo. O ressocializador fala, eu tenho que castigar, mas ao mesmo tempo, esse castigo não vai ser uma vingança pura em relação ao que ele fez. Esse castigo vai ter uma finalidade humanista. Qual que é essa finalidade? Reintegrá-lo à sociedade. E assim evitar que ele cometa novos crimes. Deu para entender a diferença? No Brasil, qual que é aplicado? Qual que a gente... Hã? Exatamente, fica difícil responder. Porque se a gente for pensar de forma crítica, na teoria é o ressocializador. Na prática é o dissuasório clássico. Tá? Com algumas exceções, logicamente, penitenciários modelo e tudo mais. Vamos ver o último, o modelo integrador, que na verdade é o modelo que é o mais raro pra gente, é o que menos se estuda no Brasil. Mas eu já vi cobrando em prova de polícia, de delegado, tá? Modelo integrador. Pessoal, modelo integrador, eu vou contar uma historinha para vocês para tentar exemplificar o que seria o modelo integrador. É mais fácil começar pela historinha. Imagine o seguinte. Uma república de estudantes. Tem 5 estudantes morando numa república. Tá? Aí um dos estudantes vai lá e derruba a TV no chão de propósito. Ele vai lá e quebra a TV. O primeiro desses estudantes, o primeiro dos outros 4, fala o seguinte. Temos que punir esse cara. Temos que punir o que ele fez errado, temos que punir. O segundo vai lá e fala assim, olha, eu acho que ele está louco. Na verdade, a gente tem que procurar um hospital para esse sujeito aí para internar, acho que ele ficou louco. O terceiro fala, não me importa muito o porquê que ele fez, só quero meu dinheiro da TV de volta. E o quarto fala, olha, eu acho que a gente tem que sentar todo mundo numa mesa, tentar entender qual é a nossa parcela de culpa no que ele fez, tentar entender o porquê que ele fez o ato de quebrar a TV, tentar convencê-lo de que ele tem que devolver o dinheiro pra gente e ver se ele está desconfortável com alguma coisa, tentar melhorar isso de uma forma efetiva. O primeiro sujeito é o direito penal, é o cara que quer punir. É o direito penal no sentido dissuasório clássico. Eu quero punir porque o que ele fez é errado. O segundo seria o direito penal sanitarista, o direito penal da medida de segurança. Ele está louco, a gente tem que internar. O terceiro seria o direito civil, só quero meu dinheiro de volta. Tá? E o quarto seria um direito penal integrador. Seria o direito penal que coloca todas as partes envolvidas no conflito na mesa e fala, vamos entender a responsabilidade de cada um no que aconteceu e vamos tentar convencê-lo a reparar esse dano. Vocês perceberam que no dissuasório clássico e no ressocializador, no reintegrador, no dissuasório clássico e no ressocializador, a vítima está de escanteio, não está? É só a relação é entre quem? Agente do crime e Estado. Ponto. O integrador, naquele movimento de resgate do papel da vítima, ele tenta colocar a vítima no meio da solução do conflito e fala assim, vamos entender aqui o que aconteceu. Vamos tentar fazer o agente se sensibilizar em relação à vítima, a vítima se sensibilizar em relação a gente. E isso, eu digo a metáfora da TV porque é mais fácil, mas vamos pensar num outro caso. Vamos pensar, por exemplo, numa escola em que um adolescente vai lá e dá um murro na boca do outro. Se a gente fosse aplicar o modelo dissuasório clássico, qual que seria a solução para esse adolescente? Medida socioeducativa, não é isso? Ato infracional análogo à lesão corporal, aplica a medida socioeducativa para ele, ponto. Se você for aplicar o modelo reintegrador, quer dizer, a medida socioeducativa na tese seria o modelo ressocializador, vai. Mas se você fosse aplicar o reintegrador, sabe o que o integrador, sabe o que ia acontecer? Iam pegar o adolescente que bateu, o adolescente que apanhou,
a diretora da escola, as professoras, os pais, iam sentar todo mundo na mesa e iam tentar entender que aquele conflito, aquele murro na boca, não é só de responsabilidade daquele adolescente. Aquilo talvez tenha um contexto e uma responsabilidade global. Tentar fazer os pais entenderem o papel de cada um, tentar fazer os professores entenderem o papel deles naquele ato de agressão, a diretora da escola em eventual omissão, e tentar fazer o agressor se sensibilizar com a dor que a vítima sofreu. Tentar colocar a vítima na frente do agressor e falar assim, olha, eu sofri, eu estou sem dente, enfim. Para ver se muda alguma coisa, para fazer que cada um se sinta parte daquela solução do conflito. Porque se você pegar o dissuasório clássico, o que vai acontecer? A vítima vai ser subtraída da persecução penal, vai entrar o Ministério Público que vai substituir ela, o Estado que vai substituir ela, e vai aplicar a lei penal de uma forma fria, vai castigar de uma forma fria, ponto. Quem são os protagonistas? Agente e Estado. No integrador, não. Quem são os protagonistas? Todos aqueles envolvidos naquela cena, naquele conflito. Tudo bem? Então anotem em relação ao integrador. Em relação ao integrador. Volta-se à conciliação e à reparação do dano. Volta-se à conciliação e à reparação do dano. Ponto. A solução do conflito deve ser encontrada pelos próprios personagens deste. A solução do conflito deve ser encontrada pelos próprios personagens deste. E aí eu vou dar um exemplo de uma medida concreta que tentou aplicar o modelo integrador aqui no Brasil, que é o que a gente chama de justiça restaurativa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler alguma coisa a respeito. A justiça restaurativa era justamente essa tentativa de colocar todos os envolvidos no conflito na mesma mesa e discutir. E geralmente eles faziam isso na infância infracional, tá? Justiça restaurativa. Depois, quem tiver curiosidade, pesquise a respeito. Tudo bem, pessoal? Estamos bem até aqui? Vamos passar então para o nosso segundo bloco, porque até aqui eu dei a parte geral de criminologia. Parte geral de criminologia se encerra aqui, dentro desse controle social, nos modelos de resposta ao delito. A partir de agora eu vou dar as escolas criminológicas. Tudo bem? Vamos lá, eu só vou pedir um pouquinho de paciência porque eu tenho que trocar o slide aqui. Vamos lá. Aqui. Belezinha. Agora eu só preciso lembrar como é que ele volta aqui para a apresentação. Bom, pessoal, a gente vai começar agora as escolas cronológicas. Então anotem aí, é o terceiro grande tópico em numerais romanos, escolas criminológicas. E a primeira escola que a gente vai tratar é a escola clássica da criminologia. Escola clássica da criminologia. E eu quero que vocês anotem entre aspas, etapa pré-científica da criminologia. Escola clássica da criminologia, entre parênteses, etapa pré-científica da criminologia. Etapa pré-científica da criminologia. Pessoal, sempre quando eu vou dar a escola clássica, eu começo contando uma historinha. Até para acordar os alunos, eu começo com essa historinha aqui. Damien foi condenado no dia 2 de março de 1757 à retratação pública diante da porta principal da igreja de Paris. Lá, deveria ser levado e conduzido em uma carreta, nu, apenas de camisa, com uma acha de cera acesa de 2 libras de peso na mão. Na dita carreta, já na praça de Greve, e sobre um cadafalso que ali havia sido levantado, deverão ser colocados tenazes. Tenazes é uma espécie de alicate, é um alicate de ferreiro, é um alicate pesado. Deverão ser colocados tenazes nos mamilos, braços, coxas e panturrilhas. E sua mão direita sendo posta nesta faca com que cometeu o dito parricídio. Essa mão direita ia ser queimada com fogo de enxofre, e sobre as partes presas com tenazes será despejado chumbo derretido, azeite fervendo, resina ardente, cera e enxofre, fundidos tudo junto.
E na sequência, seu corpo deveria ser estirado e desmembrado por 4 cavalos, e seus membros e troncos consumidos no fogo, reduzidos a cinzas e suas cinzas lançadas ao vento. Deu para acordar? Não é bonita a história? É sensível, né? Muito bem. Por que conta essa história do Damien? O Foucault, ele abre o Vigiar e Punir contando a história do Damien. Porque o comecinho do Vigiar e Punir, ele vai contar justamente como que a escola não é exatamente isso que o Foucault fala, mas ele começa a contar como que a criminologia, por assim dizer, começou a tentar reprimir esse tipo de comportamento estatal. O que é o Damien? O Damien foi um sujeito condenado por parricídio, tá? Ele cometeu o crime, e aí a pena que foi aplicada ao Damien foi essa pena que vocês acabaram de ler. Era uma pena corpórea, que causava mutilação, que expunha o Damien ao espetáculo público. A pena ali se confundia com o espetáculo. Tá? E vocês já viram o filme. Todo mundo aqui já assistiu Coração Valente, né? E não é spoiler porque eu posso falar que o William Wallace morre no final porque faz uns 15 anos que Coração Valente foi lançado. Tá? Quando o William Wallace é condenado, vocês lembram da cena da condenação dele? Ele é colocado também num cadafalso, aí vai o carrasco e abre a barriga dele. E aí depois contam lá que a cabeça dele foi pendurada na ponte e tudo mais. As penas nessa época, Idade Média, Antigo Regime, eram extremamente cruéis e geralmente corpóreas. O direito penal aqui ele era proporcional ou desproporcional? Absolutamente desproporcional. Vocês já pararam para pensar que se você tem um direito penal que se confunde com o poder do rei, é muito mais interessante que esse direito penal seja justamente desproporcional? Quanto mais desproporcional, mais poder o rei demonstra que ele tem. Não é? A gente já vai ver isso aqui. Por que eu começo a escola clássica da criminologia falando da Damien? Porque é justamente contra esse tipo de direito penal, desproporcional, violento, corpóreo, que não respeita minimamente a humanidade do sujeito, que a escola clássica vai se voltar. A escola clássica vai contra esse direito penal absolutista. Se eu não pudesse dar essa aula para vocês, se eu tivesse que resumir uma frase a escola clássica para vocês, eu falaria, escola clássica é a tentativa de limitação do poder estatal. Tá? A escola clássica da criminologia, ela não está focada na causa do crime. Ela não quer descobrir o porquê do crime. A escola clássica da criminologia não é científica, ela não adota o método empírico. A escola clássica da criminologia, a gente coloca na criminologia porque ela é importante, ela desenvolveu vários princípios que hoje em dia estão no nosso direito penal, legalidade, humanidade da pena e tudo mais, mas ela não é propriamente uma escola criminológica, ela não é empírica, ela não é etiológica, ela não quer saber a causa do crime. Tá? Então vamos ver o que é a escola clássica. Ó, na divisão, eu dividi a escola clássica dessa forma aqui. Ó. Primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é a formação do Estado absolutista. É um pouquinho de história para vocês entenderem como que chegou naquilo que o Damien sofreu. Tá? Então vamos lá, 1.1, a formação do Estado absolutista. Formação do Estado absolutista. Está aí na lousa. Ó. Gente, como aqui não é aula de história e nem cai história para vocês no concurso, eu vou ser muito sucinto, até porque não tem nem condição intelectual de dar uma aula de história para vocês. Eu não sei, tá? Mas eu preciso dessa base histórica para chegar no Estado absolutista. Então vamos lá. Dentro de origem, o que eu queria que vocês guardassem é o seguinte. Até o final da Idade Média, como que era o poder na Europa, principalmente? A Europa era dividida em feudos, era totalmente fragmentada, e o poder penal, o poder punitivo, ficava meio que a cargo daqueles senhores feudais. Tanto que nessa época, quem exercia o poder punitivo, que eu falei para vocês no começo da aula? Quem exercia o protagonismo da persecução penal aqui? A vítima. Então a gente não tinha um Estado consolidado, e o direito penal ficava na mão da vítima. Tá? Com o passar do tempo, foi nascendo aquela necessidade dos europeus de se lançarem no mar. Já não dava mais para o Estado ser tão fragmentado, porque começou a surgir o comércio na Europa. Então, o sujeito que queria comercializar alguma coisa, ele sentiu a necessidade de um Estado unificado, porque imagina, era como dividir os bairros aqui de São Paulo. Um bairro tinha uma lei tal, outro bairro tinha uma lei tal, ele não conseguia mais exercer o comércio de uma forma tão fragmentada. E começou um movimento de unificação dos estados.
começou o movimento de criação dos estados modernos, e que está muito associado às navegações, porque você não conseguia se lançar para fora do continente se você não tivesse um estado integrado. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver como isso vai redundar na criação do direito penal moderno. Mas calma que eu vou chegar lá rapidinho. Então, dentro de origem, eu quero que vocês escrevam o seguinte. Escrevam assim, até o final da Idade Média, desculpa, até meados da Idade Média, o poder era fragmentado, e a persecução penal ficava a cargo da vítima. O poder era fragmentado e a persecução penal ficava predominantemente a cargo da vítima. Ponto. Isso passa a mudar com a ascensão da burguesia, com o início da ascensão da burguesia, e o consequente pleito de unificação territorial. Aquilo que eram vários fragmentos de poder, o povo, especialmente a burguesia, começou a pleitear que aquele poder se unificasse em uma figura central. Tá? Vocês pegaram aí? E unificação territorial, isso. Basicamente, em suma, já que isso não é uma aula de história, o poder que era fragmentado passou a ficar na mão de uma pessoa só. Pessoal, toda mudança política, toda mudança que um Estado passa, precisa de teoria. Precisa de uma teoria que embase essa mudança política. Qual que foi a principal teoria que embasou a consolidação do poder estatal e a criação do Estado moderno? Coloca aí dentro de teóricos. B. Teóricos. E aqui eu vou colocar na lousa para vocês verem. Ó, o principal teórico que fundamentou, a principal teoria que foi fundamentar a consolidação do território e do poder europeu foi um sujeito chamado Hobbes. Thomas Hobbes. Qual que foi a principal obra desse sujeito? Alguém chuta? Um grande monstro que surge do mar o Leviatã. Muito bem. Então, o principal teórico do absolutismo e da concentração de poder no Estado europeu foi o Thomas Hobbes com a obra O Leviatã. Preste atenção no que eu vou falar agora, porque isso é determinante para a gente entender o que a escola clássica vai se contrapor. Tá? O Hobbes, olha a teoria do Hobbes, assim, se tivesse algum filósofo ou historiador na sala, o cara me decepava aqui. Mas como não tem ninguém assim, eu espero, eu vou falar de uma forma muito grosseira para vocês o que o Hobbes falava. Hobbes falava o seguinte: os homens vivem num estado de natureza. Eles vivem num estado de natureza livres, leves e soltos. Acontece que os homens, nesse estado de natureza, eles são muito perigosos até para os próprios homens. Porque eles são violentos por natureza, eles não se controlam. O homem é o lobo do homem. Se você deixar o homem sem qualquer controle, o homem se mata. O homem precisa de uma autoridade central que regulamente a vida dele. Então esses homens que vivem no estado de natureza vão firmar um contrato, um pacto, chamado de contrato social. Nesse contrato social, os homens vão ceder os direitos a um soberano. E esse soberano vai reger a vida humana. Surge aqui o Estado civil. Tá? Então, o estado de natureza se transforma em estado civil a partir do contrato social. Esse contrato social é um pacto pelo qual os homens passam todos os seus direitos ao soberano. Olha aqui para mim um pouquinho. Eu falei que os homens passam todos os seus direitos ao soberano. Eu fiz alguma ressalva? Para o Hobbes, o homem passa todos os direitos ao soberano, inclusive o direito de vida e o direito de morte. Significa dizer que o soberano tem o direito de vida e de morte do súdito.
O soberano faz o que bem entender com o súdito. Ele não tem limites a esse poder. Deu para entender? O contrato social do Hobbes é um contrato social que fundamenta o absolutismo. Fundamenta que o rei pode simplesmente escolher quem matar. Veja. E é muito louco isso, né? Porque não é o poder estatal, não é o poder de fazer leis, por exemplo, que decretem a pena de morte. É o poder de não precisar fazer leis. É o poder absoluto. O rei tem direito de vida e morte sobre o súdito. Ponto. Deu para entender o que desembocou na história do Damien? O rei podia fazer o que quisesse com o Damien. Porque ele tinha direito de vida e morte. Tudo bem? Deu para entender? Muito bem. Então anotem o seguinte. Dita aí, teóricos. Teóricos não, né? Teórico, Hobbes. De acordo com Hobbes, na obra O Leviatã, o Estado se coloca acima do indivíduo. O Estado se coloca acima do indivíduo. Ponto. O soberano tem direito de vida e morte sobre o súdito. O soberano tem direito de vida e morte sobre o súdito. Ponto. Muito bem, olha só. Passando muito aqui rapidamente sobre a criação do Estado absolutista, a gente já viu a causa. A causa é esse pleito de unificação do território. A gente já viu a teoria que fundamenta esse Estado absolutista, que é a teoria do Hobbes. E agora a gente vai ver como que ele de fato se consolidou. Então coloca aí, C, consolidação. Como que ele se estruturou. Como que ele se estruturou. Consolidação. Pessoal, se você tem um pequeno feudo, se você tem uma pequena porção de terra, o que é melhor para você? Ter um sujeito super inteligente, que manja assim de administração, ou um sujeito forte, que consiga ir lá cobrar teu imposto? Que consiga ir lá defender a sua propriedade? O que te interessa mais, o intelecto ou a força física? Se você tem um pequeno território, o que mais te interessa é a força física. Então você vai buscar algum servidor seu que tenha uma força física. Quando o Estado se consolida, quando o Estado se unifica, você tem grandes porções de terra para gerenciar, vocês concordam que você precisa ter gente para estruturar isso? Você precisa criar a administração pública. Você precisa criar o direito administrativo. Você precisa criar toda a burocracia, todo o corpo administrativo estatal. Você precisa de gente com capacidade intelectual para isso. Você precisa de gente que estudou para fazer isso. Muito bem. Então agora o rei, o soberano, que antes prezava pela força física, está buscando ali o intelecto, está buscando inteligência, está buscando gente que estudou. E está levando esse pessoal que estudou para dentro do Estado. Quem detinha o conhecimento e a sabedoria e os estudos na época da Idade Média? Muito bem, a Igreja Católica detinha. As universidades católicas detinham o conhecimento na época. E o rei, o soberano, começou a pegar o conhecimento da Igreja Católica e levar para dentro do Estado. Começou a haver uma fusão entre poder e o conhecimento católico. Direito penal também não é uma das estruturas administrativas do Estado. Você não precisa ter uma estrutura administrativa para gerar o poder penal. Você não precisa ter polícia, você não precisa contratar carrasco. Eu não sei se tinha concurso público para carrasco na época, mas você não precisa ter carrasco no teu corpo. Você não precisa ter quem puna. Você não precisa ter toda uma estrutura para construir cadeia e tudo mais. Construir até a foice lá que ia matar o cara. Você precisa disso, não é? Pois bem, o poder estatal incorporou também o que seria análogo ao direito penal e que estava sendo praticado pela igreja. Qual que era o método da igreja de perseguir e punir quem eles consideravam hereges, por exemplo, nessa época? Inquisição. O método da Inquisição foi incorporado para dentro do Estado moderno e deu origem ao direito penal moderno. Então, dentro de consolidação, o que eu queria que vocês anotassem é o seguinte. O soberano incorporou ao Estado o conhecimento
o conhecimento advindo das universidades católicas. O soberano incorporou ao Estado o conhecimento advindo das universidades católicas, vírgula, criando assim a burocracia estatal. Criando assim a burocracia estatal. Ponto. Nesse contexto, o direito penal moderno, foi brutalmente influenciado. O direito penal moderno foi brutalmente influenciado pela Igreja Católica. O direito penal moderno foi brutalmente influenciado pela Igreja Católica, vírgula, sobretudo, pela Inquisição. Sobretudo pela Inquisição. Então vamos ver o que era a Inquisição agora. Inquisição 1.2. Anotem, Inquisição. Muito bem. Pessoal, trocando em miúdos, Inquisição basicamente, e agora tu não precisa anotar, estou mais conversando com vocês para explicar. A Inquisição basicamente era o seguinte: a igreja constituía um grupo de funcionários, sejam padres, monges, sei lá eu, um grupo de funcionários que eram incumbidos de ir a determinada localidade e apurar a notícia, por exemplo, de que havia bruxaria naquele lugar. A bruxaria era considerada um pecado. Então, houve o pecado, leia-se, houve o crime. Vou designar um grupo de funcionários, leia-se, polícia e Ministério Público, para ir ao lugar e tentar obter a verdade real do que aconteceu. Leia-se, processar a pessoa e tentar obter a verdade real. Parece muito com o nosso processo penal, não parece? A diferença é que naquela época, os inquisidores eles eram legitimados a aplicar a pena e a torturar para tentar obter a confissão. Do tipo, vou jogar ela na fogueira. Se ela queimar é porque ela é inocente. Se ela não queimar é porque ela é bruxa, alguma coisa assim. Tá? Enfim. Então, a Inquisição ela foi a primeira forma burocrática de tirar aquela persecução penal da vítima e passar para um grupo estranho aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque para a Igreja Católica, quem que era a vítima da bruxaria? Alguma entidade divina. Então você não tinha uma vítima. Então você incumbia alguns representantes de Deus na Terra aquela função de processar e averiguar a verdade. O Estado pegou isso para si e falou o seguinte: analogamente ao pecado, há uma coisa chamada crime. Se o pecado viola a lei de Deus, o crime viola a lei do soberano, atenta contra o poder soberano. Não adianta mais a vítima resolver o problema, porque agora ele está tentando contra a lei soberana. Eu tenho que constituir um grupo de representantes, leia-se Ministério Público, que vai ao lugar e vai se incumbir de apurar a verdade e aplicar a pena, para fazer valer o meu poder estatal. Vocês entendem como a vítima foi substituída pelo Estado aqui? Pensem bem nessa equiparação entre pecado e crime. Não adianta mais você reparar o seu dano se você atingir uma lei superior, ou seja, uma lei divina, seja uma lei soberana, uma lei do monarca. Tá? Então anotem isso aqui, dentro da Inquisição, vocês vão notar o seguinte: durante a Idade Média, a Igreja Católica criou as primeiras equipes. A Igreja Católica criou as primeiras equipes incumbidas. A Igreja Católica criou as primeiras equipes incumbidas em descobrir a verdade e aplicar sanções. Criou as primeiras equipes incumbidas de descobrir a verdade e aplicar sanções. Ponto. À época, o Estado absorveu esse modus operandi. Equiparando o pecado ao crime.
Ponto. Aí você vai escrever o seguinte, ó. O Estado moderno, portanto, neutralizou o papel da vítima, e adotou o monopólio estatal da força. Vírgula, o qual se materializava por meio de um processo inquisitivo. Ponto. O dano é substituído pelo conceito de crime. E não afeta mais o indivíduo. O dano é substituído pelo conceito de crime e não afeta mais o indivíduo, vírgula, mas sim o soberano. O dano não afeta mais o indivíduo, mas sim o soberano, vírgula, confundindo-se com a desobediência. O dano não afeta mais apenas o indivíduo, mas sim o soberano, vírgula, confundindo-se com desobediência. Ponto. A vítima é finalmente expropriada do conflito. Vírgula, nascendo o Ministério Público. Entre parênteses, procurador do rei. A vítima é finalmente expropriada do conflito, nascendo o Ministério Público. Entre parênteses, procurador do rei. Quantos minutos a gente tem ainda? Você pode colocar aqui no computador para mim, por favor? É que eu tenho intervalo, né? Beleza. Mais 5 minutinhos. Deu para entender, então, como o Estado substituiu a vítima e como a Igreja Católica foi fundamental para isso? Muito bem. Pessoal, a gente está falando agora... a gente está falando o seguinte, olha aqui para mim um pouquinho. Na medida em que não me importa mais o conceito de dano, aquela coisa civilística da vítima tentar reparar o dano, o que acontece agora é o seguinte, se o cara comete um crime, ele está afrontando o próprio soberano. A pena, o processo penal e a pena passam a ser uma expressão de poder do soberano. Eu quero que vocês anotem aí. A imposição da pena passa então a ser a expressão do poder soberano. A imposição da pena passa então a ser a expressão do poder soberano. Ponto. Vamos ver então que tipos de pena que eles aplicavam naquela época. Olha ali na lousa, ó. 1.3. As penas do antigo regime. As penas do antigo regime. As penas do antigo regime. Pessoal, a primeira das penas que eu queria comentar com vocês são as sanções corporais e estigmas. Coloca aí, sanções corporais e estigmas. Alguém sabe o que é um estigma? Estigma é a palavra grega para marca. Estigma é uma marca, é como se fosse uma tatuagem que você coloca em alguém. É uma marca para designar que aquela pessoa fez determinada coisa. Tá? Se eu falava, olha, você fez uma coisa e você ficou estigmatizado, é porque você ficou marcado por aquela coisa que você fez. Tá? Então guarda essa palavra estigma ou processo de estigmatização, porque é uma coisa bem frequente na criminologia. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Nessa época, uma das penas mais comuns era o soberano marcar na própria pele do sujeito o que ele fez. Então, por exemplo, se você comete um furto, o soberano vai lá e grava um F na sua testa. Se você comete um estupro, ele coloca um E. Ou, sei lá, se você afrontou contra a monarquia, ele vai lá e coloca o símbolo da monarquia. Se for uma flor de lis, por exemplo, na França, ele vai lá e marca com ferro quente no meio da tua testa, que você
Vai ficar estigmatizado pro resto da sua vida pelo aquilo que você fez. Então, o estigma era uma forma do soberano de gravar na pele do indivíduo o poder do próprio soberano, não é? Olha, eu sou tão poderoso que eu consigo gravar na sua pele que o que você fez eu considero errado. Além disso, eram muito frequentes naquela época as penas de mutilação, tá? Então você pegava o sujeito e submetia ele a um tratamento extremamente degradante, cortava pé, cortava mão, e isso era feito pelo Estado. E é engraçado, né? Porque muito frequentemente a gente fala, olha, o Estado absorveu o poder punitivo para tentar humanizar ele, mas não humanizou nada, porque ele continua sendo cruel. Tá bom? Eu vou parar um pouquinho por aqui, daqui a pouco a gente conversa, eu vou ditar as sanções corporais e aí a gente continua com as outras penas. Obrigado, gente. Valeu.